Então, criamos nosso método getBase. Ele busca o nosso caminho, né, o caminho das pastas do nosso dispositivo. Ele pega esse caminho para abrir um banco de dados com o nosso Open Database. E caso esse banco de dados não exista, ele cria o nosso banco de dados usando uma função chamada db.execute, que precisa de uma tabela, né? E foi aqui que a gente parou, nessa tabela. A gente vai criar essa tabela agora. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é nessa nossa linha 7, colocar um ponto e vírgula, porque eu esqueci do ponto e vírgula, e é importante a gente colocar. E aqui ele está com um sinalzinho vermelho falando que ele desconhece que tabela é essa, né? Ele não sabe o que é essa tabela. Então a gente tem que criar essa nossa tabela. Galera, essa tabela vai ser o corpo do nosso banco de dados, e o banco de dados estruturados. Então ele precisa de categorias. Vamos dar uma olhada aqui no nosso projetinho. No nosso projetinho nós temos nossas tarefas. E essas nossas tarefas, elas têm principalmente 3 coisas, que é a imagem, o nome e a dificuldade dessa tarefa. Até que quando a gente cria aqui no nosso formulário, são essas 3 cores, essas 3 informações principais que a gente busca, né? Então, quando a gente for criar a nossa tabela de informações, né, de tarefas, que vão ser salvas no nosso dispositivo, precisamos do nome, da dificuldade e da imagem. Então, vamos criar uma tabela que corresponde a essas informações? Vamos embora. Então, aqui embaixo do nosso getDatabase, na linha 10, eu vou vir e vou criar essa nossa tabela, que vai ser um const string. Isso mesmo, nossa tabela vai ser uma string. E eu vou dar o nome de table SQL. Para quem não manja de SQL, não precisa se preocupar, gente, não é um pré-requisito para esse curso de Flutter, tá? Mas agora nós vamos codar um pouco na linguagem de SQL, então não se assuste se você não entender completamente. Só seguir meus passos que as coisas vão ficar bem simples, tá? Antes de codar a nossa tabela de SQL, eu vou vir de volta aqui na nossa linha 7, onde está escrito tabela, e vou mudar o nome para table SQL, que é justamente o que ele espera que a gente execute. Então, nós vamos executar uma tabela em SQL. Como a gente cria uma tabela SQL? Caso você tenha dúvida, você sempre pode olhar lá na documentação ou também pode falar com a gente no fórum. Fechou? Então, vamos criar aqui a nossa tabela SQL. Primeira coisa, o primeiro comando é create. Então, vou escrever tudo maiúsculo, create table, tá? E agora ele pede o nome dessa nossa tabela. Eu vou vir aqui e vou falar que eu quero um nome que eu posso mudar no futuro. Então, eu vou vir cifrão underline table name, tá? Esse underline table name eu posso criar aqui no nosso Dart. Eu posso vir aqui, ó, const string underline table name, que é igual, eu posso vir e escrever que o table name vai ser task table, se eu quiser. Fechou? E aí ele já sabe o que significa esse table name. Por que eu estou fazendo assim? Porque mais tarde, se eu quiser mudar o nome da minha tabela, é tranquilo. Se eu quiser mudar o nome das minhas categorias, é tranquilo. Então, eu vou fazer nesse formato, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa tabela, eu vou criar a tabela e depois a gente sai criando os nomes que a gente for definindo, tá bom? Então, create, espaço, table, tudo maiúsculo. É importante que tenha esses espaços, é importante que esteja em maiúsculo, tá? Verifica se está tudo certinho, tem um espaço aqui entre o table e o nosso table name também. Depois do table name, sem espaço nenhum, eu vou abrir um parênteses. Que esse parênteses vai definir quais são as categorias, colunas ou linhas da nossa tabelinha, do nosso banco de dados. Tá? Então, vou apertar Enter, que ele já vai ir para a linha de baixo e criar a nossa nova categoria aqui, sem termos muito problema. Tá? Então, qual vai ser o nome da minha primeira categoria? Vai ser o name, vai ser o nome das minhas tarefas. Então, já vou criar aqui cifrão underline name, tá? E ele vai ser qual tipo dessa categoria? Vai ser um string, vai ser um texto. Então, vou escrever text, indicando que na tabela esse tipo de categoria aceita vai ser um text. Vou escrever vírgula, espaço, para definir que essa categoria acabou, é só isso que eu queria. E vou dar um Enter para definir mais uma categoria. Então, vai ser sempre assim, uma nova categoria nesse formatinho. Então, agora eu quero dificuldade. Então, vai ser cifrão, underline,
difficulty, espaço. A minha dificuldade, ela é um inteiro, então não é um texto. Eu vou definir ela como integer, tá? Integer. Tudo maiúsculo, vírgula mais uma vez e espaço. Terminei de criar minha nova categoria. Vou dar um Enter mais uma vez e criar minha última categoria, que é a categoria de imagens. Então, vou vir aqui, cifrão, underline, image, espaço. Essa minha image vai ser do tipo text, string, etc. Porque a gente pode acessar nossas imagens, seja por assets, seja por network, né? Nós já estudamos sobre isso. Então, coloquei aqui na nossa tabela que a imagem espera uma string. Fechou? Vai ser salva no nosso database como uma string. Beleza. Vou escrever agora, para finalizar a nossa tabela, né? O parênteses para fechar, né? E fim. Só isso que a gente precisa. Criamos nossa tabelinha. Agora, só para essa tabela não termos problema, vamos criar aqui nossas outras strings aqui, name, difficulty, image, etc. Tá bom? Então, vou vir aqui, const, string, underline difficulty, tá? Eu vou vir aqui que o nome dessa categoria é dificuldade, né? Dificuldade. Mesma coisa agora para o image e para o name também, né? Eu vou até fazer o name aqui na linha 16 para ficar organizadinho. Aqui tem toque, né? Const string vai ser underline name, vai ser equivalente a nome. Beleza? E a última coisa vai ser a nossa image. Então, const string underline image, que vai ser equivalente a imagem. Fechou. Eu posso botar todos em inglês se eu quiser. Então, name, difficulty. Eu vou deixar tudo em inglês para deixar padronizado. Difficulty. Mas podia ser em português, dificuldade. Deixei dessa forma inicial para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá bom? Mas beleza. Coloquei o nome, definimos nossa tabela. Olha, a tabelinha é pequenininha, 4 linhas, tranquilo. Criamos nossa tabela. Fechou? Muito obrigado. Vejo você daqui a pouquinho.